Olá, segunda-feira, dia 8 de setembro, começando mais um programa Quatro Paixões. Novamente aqui 4 torcedores, que né, ninguém aqui tem pretensão de ser jornalista, né? A gente é torcedor, a gente não vem trazer nenhuma informação diferenciada para ninguém, a gente veio botar o nosso ponto de vista como torcedor. Esse é que é o projeto do Quatro Paixões, dando oportunidade aí para os torcedores da nossa região expressar sua opinião. Novamente aqui com o Hugo, com a camisa do Vasco, eu com a camisa do Flamengo, Eduardo, meu xará Eduardo com a camisa do Fluminense e o Júlio com a camisa do Fogão ali, para a gente falar mais um pouco sobre a rodada. Uma rodada que eu não vou dizer que foi totalmente ruim para Botafogo e Flamengo, porque eu acho que os times jogaram bem. E o Fluminense fez uma grande partida contra o Cruzeiro e o Vasco se reabilitando, reforçando minha tese, Hugo, de que aquele jogo contra o Avaí foi para lá de esquisito. Não era para perder de 5, mas era para cair mesmo o Adilson. E, como eu disse no outro programa, não sei se vocês se lembram, eu falei que o Joel ia estar chegando, não deu outra, né? Foi, o último programa a gente quase que falamos que o Anderson estava certo, mas ele acabou fechando com o Santos e o Vasco fechou com o Joel. Havia ali uma divergência entre Dinamite e Rodrigo Caetano. O Rodrigo não queria o Joel por ser um técnico já ultrapassado e o Dinamite queria o Joel pela história que o Joel tem com o Vasco, mas acabou prevalecendo aí a vontade do presidente. Você não acha que foi uma pernada do Santos, não? Porque quando o Jaime caiu, o que a imprensa assim, mais exacerbada criticou o fato do Ney Franco ter sido notificado antes da queda do Jaime ter sido avisado pelo Flamengo, criaram uma tempestade. E no meu ponto de vista o Santos fez até pior, porque mexeu na negociação de um time, do treinador com o time. Não, mas eu acho que o Anderson foi à vontade do treinador de treinar o time de primeira divisão, né? Não, é verdade, treinar um time grande, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, o Anderson, o Oswaldo era treinador do Santos quando o Anderson falou, meu filho, não fecha com o Vasco não, vem pro Santos. Muito rápido, né? Muito rápido e muito esquisito, é claro. O Vasco já estava sem treinador, foi diferente. Exatamente. O Santos mandou o Oswaldo embora, tinha ganhado do Grêmio, cara, lá no Sul, na Copa autoridade do Brasil, e foi mandado embora no meio de semana, cara. E aí, de repente, mela a situação do Anderson? Acho que não tem santinho nessa história, não. Nunca né? teve. Né? Isso aí, futebol é assim mesmo. Mas, Hugo, e Joel? Você acha que vai ter alguma coisa de novo no Joel, um treinador da velha geração? Olha, foi o que o Dudão falou. O Vasco, logo na partida seguinte, já se reabilitou, o que significa dizer realmente que aquela partida não foi contra qualquer adversário, não. Com a América, um dos melhores. É chato na primeira divisão, é chato na segunda. O América não tinha tomado nenhum gol no Independência, não tinha perdido nenhum jogo também, obviamente, estava invicto lá. E tomou 3 do Vasco. Você vê que o Vasco vai ter um caminho tranquilo agora para frente. Agora, eu particularmente prefiro o Joel do que o Anderson. Não conheço muito o trabalho do Anderson, não, mas do Joel... Eu prefiro o Joel que Anderson. Não, eu acho que o Anderson é mais preparado hoje do que o Joel. Eu acho que talvez o Joel, para a Série B, vá resolver o problema do Vasco. Eu acho que o Anderson era um pensamento para a Série B prazo, né? E também para a Série A. Prazo, né? Então, eu acho que o Joel tem prazo de validade, né? A gente vê que ele serve para um momento. Até o Campeonato Carioca. Não ganhou o Campeonato Carioca, dispensa o Joel. É um trabalho que se gasta muito rápido, né? Mas eu gosto do Joel, cara. O que você está falando, eu gosto do Joel. Porque o Joel, não sei se vocês lembram, quando ele saiu do Flamengo, em 2009, em 2010, não, foi em 2008 para assumir a África do Sul, ele fez um grande trabalho no Flamengo. Levou o Flamengo à Libertadores. Do México, né? É e a Cabanhas mandou um abraço pra vocês. Mas ali, então, o que eu tô falando, se não houvesse jogo de despedida para Joel, que falaram que consumiram caixas de champanhe dentro do vestiário, a ponto de Fábio Luciano não jogar o jogo, botar aquele bonde chamado Leonardo,
O Flamengo com certeza já estava classificado. E ia pegar um cruzamento fácil pela frente. O João fez um grande trabalho ali, vinha fazendo um bom trabalho na África do Sul, até o Parreira dar uma pernada nele, porque ele fez uma boa Copa das Confederações. Não sei se você lembra, mas a África do Sul ganhou de 1-0 da Espanha. Um golaço que o cara meteu de... Eu não sei se vocês se lembram disso. Mas, então, Dudu, o que eu não gosto do Joel é mais ou menos por aí, pelo esse jogo de despedido. Em 95, no Campeonato Brasileiro na semifinal, teve uma história do Fluminense também, que teve uma situação de bebida alcoólica na véspera do jogo contra o Santos. Um jogo que o Fluminense tinha ganhado o jogo de ida, uma vantagem considerável. 4-1 do Santos. E perdemos 5-2 porque o time estava entregue à bebida. Não, dizem que o Joel fez o último treino alcoolizado, né? Então, completamente alcoolizado. Renato Gaúcho teve que dar um banho de mangueira nele. Ele tem essa característica de ser muito amigo dos jogadores, de ter um laço muito forte com os jogadores. E isso, às vezes, em excesso, faz mal para o trabalho. Porque você, às vezes, tem que tomar um pulso, alguma... Tem que saber liderar aqueles profissionais. Alguma decisão firme, como, por exemplo, o Vanderlei tomou quando entrou no Flamengo, e talvez ele não consiga fazer isso. Aí ele perde o rumo do time. Eu acho que o Joel tá cascudo. Por exemplo, até o que ele passou no Flamengo em 2012, que dizem que um dos grandes motivos que ele teve dificuldade é que ele estava com um problema de saúde que atrapalhou ele, mas em 2011 ele fez um grande trabalho no Botafogo. Fez. E é o que você falou, e vive de momento 90% dos treinadores no Brasil hoje. Então, se você acha que o Joel é bom pro momento, melhor pro Vasco, eu acho que vai fazer um bom trabalho no Vasco, vai dar uma arrancada no Vasco aí nessa Série B aí. Duda, vamos falar de Copa do Brasil? Você tem certeza que quer falar sobre Copa do Brasil? Vou falar e tô ouvindo aqui que foi pênalti novamente pro Flamengo, né? Mais um pênalti. Sabe, o que é engraçado é que assim, o Flamengo e Curitiba, no jogo da ida, na hora que o Flamengo tomou 1-0, eu fiquei desanimado. Aí eu comecei a zapear e tal, falei, pô, o Flamengo vai perder esse jogo, também estava cansado. Quando eu liguei já estava 2-0. Eu falei, cara, não tô dando muita expectativa para esse jogo, não. E eu não vi o lance do pênalti, só vi que depois o Curitiba... Eu não ouvi em nenhum lugar ninguém dizer que o pênalti do Curitiba não existiu. Agora, quando é a favor do Flamengo, porque o primeiro pênalti, para mim, nenhum dos dois foi. Para mim, nenhum dos dois pênaltis foi. Também não. Mas o primeiro pênalti é discutível. Houve um exagero ali do Zé Love que é o que eu digo, no futebol profissional, o jogador malandro, cai, se joga, tem juiz que dá. O segundo pênalti realmente não existiu. E o juiz marcou aquele pênalti ali porque ele quis botar fogo no jogo mesmo. Agora, eu não ouvi ninguém falar nada do árbitro que deu o terceiro pênalti pro Curitiba. É engraçado, né? Porque, por exemplo, o Fluminense... No primeiro jogo. O Fluminense foi extremamente prejudicado contra o Corinthians. Sim. Mas ninguém fala nada. Aí é o Flamengo... vira esse pardieiro todo. Aí o Flamengo já tem um histórico, né? Inventaram uma falta e no Alex, é brincadeira, Alex matou mal a bola, perdeu a bola e aí falaram que foi falta no Alex no lance do terceiro gol. Ou seja, a torcida arco-íris ela consegue enxergar situações no jogo que só a Globo e a CBF teriam capacidade de mobilizar, né? Porque eu não consigo enxergar toda essa apelação. Se o Flamengo tivesse perdido, a gente não ia estar falando. Não, mas então, você está entrando em contradição quando você diz que não foi pênalti, você não marcaria pênalti e tem uma torcida arco-íris contra o Flamengo. A gente está falando a verdade, que não ocorreu. Não, mas meu questionamento é por que não pode errar a favor do Flamengo? Porque sempre a favor do Flamengo. Não é, o Flamengo vem sendo prejudicado constantemente. Não vou falar Campeonato Carioca, porque ali não é o árbitro ali, tá entendendo? Constantemente de 10 em 10 anos. É a camisa do Vasco mesmo que já chama o vice-campeonato, tá entendendo? Então assim, o juiz já foi no embalo, mas... E aí, Hugo? Eu vou falar o quê, né? O problema é o seguinte, o Flamengo... Aí você vem, apresentou justificativa, bonitinho, aí vai o próximo jogo, aí tem outro errozinho, aí o Flamengo se classifica. Aí chega na final, é campeão, e quando você olha pra trás, 5, 10 erros de arbitragem e tal. O Flamengo lá é campeão. Aí vem o goleiro e fala que roubada é mais gostoso. Roubada é mais gostoso. Aí daqui a 2 anos, 3 anos, ninguém vai lembrar que teve um erro de arbitragem. Ano passado, quantos erros a favor do Flamengo teve na Copa do Brasil ano passado? Muitos. A favor do Flamengo? Qual? Me lembro um, eu não tô conseguindo
conseguindo lembrar. Vou trazer para você depois aqui. Não, então assim, é o que eu falo, eu acho que é um pouco de recalque de vocês. Vocês deveriam ser um pouco mais humildes e reconhecer que o Flamengo fez uma virada espetacular e motivo pelo qual proporcionou que o Flamengo, nos últimos 10 minutos do jogo contra o Grêmio, estivesse cansado. Você via claramente no final ali, com Fernandinho e Luan, e aí o Filipão foi esperto. Botou 2 caras completamente velozes e descansados em cima de uma zaga cansada. O próprio Chicão você via que estava estafado no lance do jogo. O Marcelo sentiu também, tomou o gol num jogo muito bom ao meu ponto de vista. Gostei da arbitragem, acho que o árbitro deixou o jogo rolar sem essa frescura de encostar tudo é falta, deixou o jogo rolar. E para mim foi justa a derrota do Flamengo, mas se o Flamengo tivesse ganhado também seria justo. Então eu acho que foi um jogo bem legal. Quem teve a oportunidade de assistir Flamengo e Grêmio viu um jogo bom de futebol. Eu não pude assistir. Apesar do pênalti aí, dessa polêmica aí, mas o Flamengo tá de parabéns, né? Que 3-0, o Curitiba não conseguiu fazer um gol. Muitos times fazem 2-0 e não conseguem buscar o terceiro gol. E o Flamengo buscou o terceiro gol, teve várias chances de fechar. E não fechou na penalidade, mas conseguiu. Então, isso é um Tem mérito. que ter um pênaltizinho, senão não é Flamengo. Por exemplo, Vamos deixar passar esse e a gente vai continuar Na acompanhando. próxima fase a gente comenta de novo. Pra gente ver se realmente está tendo alguma... E eu também queria que você me explicasse, Eduardo, então, por que pelo visto, o projeto era mesmo abandonar as Copas, né? Porque vocês não tinham vocação nenhuma, porque vocês ganharam aqui de 2-1, aí chega lá, perde pro Goiás, ou seja, desclassificado. Tava combinado isso, desclassificado né? pro Goiás. E ele tinha falado semana passada, ó, era bom vocês terem ido para o Sul-Americano. E isso mostra. Perder lá é mais isso gostoso. mostra a fragilidade, né? Ou seja, é um time que não está acostumado a campeonatos internacionais. A gente sente que isso faz falta no currículo, né? Não é um time que tem essa tradição, né? Nunca teve, né? De final, Fluminense nunca teve. Já prevê assim, do outro lado, próxima rodada, os caras vão começar a falar estrangeiro lá do meu lado, eu não vou entender nada, eu acho que é melhor parar por aqui. Não, eu acho que primeiro vocês estão todos mal informados. O Fluminense é o primeiro carioca campeão mundial em 1952, como foi reconhecido pelo Palmeiras em 1951. O Fluminense foi em 1952. Nossa, foi em Se voltar ao passado, eu sei voltar também. Não, deve estar escrito na Bíblia isso, né? Porque eu não conheço nenhuma. E foi um campeonato aparentemente justo, diferente da Libertadores de 81. Depois que deram 10 títulos pro Santos, 25 pro Palmeiras, eu parei de contar, cara, porque virou uma sacanagem. Mas voltando à Sul-Americana aqui, vou falar de novo a mesma coisa que eu já falei há uns 2 programas atrás. Não dá para entender o Cristóvão. Ele recua demais o time e fica sem poder ofensivo. Foi o que aconteceu contra o Goiás. Ele recuou demais o time, a gente tomou 1-0, tivemos força para buscar um empate. Isso, às vezes, até revolta o torcedor. Que apesar do Cristóvão... O time tem potencial, né, para ser ofensivo. Mostrou isso contra o Cruzeiro. Melhor time do campeonato. Foi um jogo emocionante. Jogou de igual para igual. Jogou de igual para igual. Foi uma arbitragem boa, apesar de ter um lance polêmico em cima do Wagner. Foi um jogo bom, foi um jogo de lá e cá, 2 viradas. E mostra que o Fluminense tem time para ir para Libertadores, porque um jogo desse mostra que o do outro lado tem um time preparado para conseguir vitórias, para conseguir... Eu acho que o time, não vou falar o elenco não, porque o elenco do Cruzeiro é bem superior a qualquer time no Brasil, mas o time do Fluminense é no mesmo nível do Cruzeiro, mesmo nível do Corinthians, do Inter, do São Paulo. E a gente vê isso quando eles se enfrentam. Eu acho que a defesa não é tão no mesmo nível. Mas então... o sistema defensivo, né? O sistema defensivo está um pouco abaixo, porque o Gum que estava bem, se machucou, teve uma lesão séria. Aí eu vou colocar o Elivelton, que estava bem, falhou feio nesse jogo. Achei muito mal o Elivelton também. Eu acho o Bruno um bom lateral. O Carlinhos, que está até sendo barrado, tem suas fases. Mas qual lateral esquerdo é bom no Brasil, né? Me fala um. Então, isso que eu ia falar. É difícil achar. A gente tem um problema defensivo. Poucos times conseguem ter uma defesa sólida no Brasil. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, o time do Fluminense, ele joga bem contra os times grandes, contra os melhores times. E o problema é que a gente não consegue encostar no Cruzeiro pelo fato de a gente entregar pontos para times pequenos, coisa que eles não fazem. E conseguiram abrir aí 12 pontos de vantagem do Fluminense e 9 do São Paulo. Pontos corridos é isso. Título é verdade. Eu acho que título pro Fluminense é ilusão, né? Não só pro Fluminense, cara. A diferença está de 7 pontos do Cruzeiro. Mas o São Paulo pode buscar esse título. Tem um time até porque o próximo domingo é São Paulo e Cruzeiro e no Morumbi.
A Botafogo pega o São Paulo primeiro. Não, em quarta-feira. Quarta-feira. No domingo. Já é direto, né? E o São Paulo costuma ter dificuldade com o Botafogo. Eu acho, e o Botafogo jogou bem contra o Atlético Mineiro esse final de semana. Pena que o Dunkley foi expulso no começo do segundo tempo, primeiro minuto. Sem jogar, né, cara? Acho que foi o primeiro minuto, ele fez uma falta boba, cara, empurrou o cara no primeiro tempo, assim, não precisava, infantil. E no primeiro minuto do segundo tempo... O juiz pode administrar também, né? E com um a menos não jogou mal, não. O Hugo tava falando, jogou bem o Botafogo. Foi 20, 25 do segundo tempo? Foi, aí não teve força para reagir. Mas mesmo com menos um, o Botafogo tava jogando bem. Jogou bem. Tava chegando junto. E eu ainda acreditava no empate. Agora eu acredito, cara, no finalzinho do jogo, depois de quarta-feira... Depois de quarta-feira, eu vou te falar. Sensacional. Eu tava assistindo um jogo com o Léo Nara, lá em casa. Aí a gente, vendo o jogo, conversando e tal, a gente não tava nem levando muita expectativa, de repente o Flamengo classificou. E só que a gente não tinha ouvido falar dos gols do Botafogo, a gente tava na empolgação ali, conversando. Tinha acabado a luz, ficou um tempo, né? E voltamos pro jogo do Botafogo, porque a gente tinha visto que, indo pros pênaltis, o Botafogo ainda tava com 30 minutos. De repente, o André Bahia dando entrevista, falou assim, porque realmente essa classificação... Eu falei assim, mas como assim classificação? Não, eu confesso que quando botou 3-2 pro Ceará e já chegou nos 45 do segundo tempo, não tem como, cara. Tem muito botafoguense, eu ouvi de muito botafoguense. Televisão. Luciano falou comigo. Luciano falou comigo. Você viu a história dele? Aí o Luciano ainda falou. Dória. É isso mesmo. Conta aí, não. Pode contar? Acho que pode. O cara então foi dormir, o Botafogo tava perdendo. Aí ele, no dia seguinte, acordou, saiu pra rua, encontrou com o Dóris. Aí falou, Dóris, perdemos o jogo, né? Aí Dóris virou pra ele e falou, não, rapaz, nós empatamos. Ou seja, então, você empata aos 48, cara, isso não vai dar nada. Não fica vendo o jogo, pô. Espera o juiz Botafoguense é esse? apitar o jogo. Eu acompanhei até o final e tem tempo que eu não vejo uma vitória assim do Botafogo. Você viu até o final? Vi até o final, com raiva, mas eu vi. Depois que o Ceará botou... Sua vibração? Cara, eu fiquei até 2h30 da manhã sem dormir. Juro pra vocês. Tem certeza que não foi só eu. Não acreditei. E o jogo de novo, pra ver se era verdade. Foi aos 48, 47, 48, acho que foi 48, empatou. 49. E a acabou. reclamação do Ceará também foi polêmico a arbitragem. Deu aos 49. Foi polêmica, mas a favor do Ceará, né? Porque não houve pênalti no Ceará e teve um pênalti claro no Sheik, né? Teve, porque não deu esse pênalti do Sheik, que foi mais pênalti do que ele deu no primeiro tempo pro Ceará. Mas parece que teve um gol anulado. Teve um gol anulado. Foi um para cada lado. Sim. Que não mudaria a classificação do Botafogo. Se você for pensar que teve um pênalti a favor do Ceará, que para mim não existiu também... Mas teve, a gente fala de arbitragem cada vez mais, e antigamente, quando um time grande ia jogar contra esses times menores, Ceará, ABC, os erros eram voltados a favor dos grandes. Isso acabou, cara. No jogo do Vasco, ABC também, que o Vasco, se fizesse mais um gol, classificaria, houve um pênalti em cima do Kleber, não foi marcado. Eu também acho que isso hoje em dia não é desculpa. Eu vou chamar um intervalo para a gente poder falar sobre outros assuntos no segundo bloco, arrematar aqui a Campeonato Brasileiro, falar mais um pouco de Copa do Brasil e, sei lá, se alguém quiser aqui falar de Seleção Brasileira, a gente já volta. A DASP Vidros baseia-se na prestação de serviços adequados e sob medida para nossos clientes, visando sempre a melhor qualidade. Trabalhamos na fabricação de janelas, portas, básculas, box, guarda-corpo e projetos em vidro temperado. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no cheque, boleto e cartão de crédito. E mais, se você apontar o dia e a hora da visualização desse anúncio na tv.com, você ainda ganha mais 7% de desconto. Convênios também com Construcard e PNDS. DASP Vidros.
Vogo Informática, sua loja de tecnologia em Cantagalo. Venda de computadores, notebooks, acessórios, celulares, câmeras digitais, videogames e a novidade, instrumentos musicais, manutenção e assistência técnica especializada em computadores, impressoras e videogames, recarga de cartuchos, jato de tinta e laser. Venha nos fazer uma visita. Rua Francisco Eugênio Vieira, próxima rodoviária de Cantagalo, 2555-4924. Vogo Informática. Na Almec Center tem qualidade em acabamentos que surpreende o seu bom gosto. Construção, reforma e decoração com as melhores marcas do Brasil e do mundo. Você encontra aqui na Almec Center. São 4 andares de loja para escolher à vontade. Nossa equipe é a família Almec, que está sempre à disposição, com profissionais atenciosos e dedicados para atendê-los. Venha nos visitar. Será um grande prazer recebê-los aqui em Boa Sorte, Cantagalo. E você já sabe, na Almec Center é tudo novo de novo. O Laboratório Rodolfo Albino traz o que há de mais moderno em tecnologias e procedimentos, com os mais avançados critérios de análises e pesquisas para atender e superar as expectativas dos clientes, com profissionais especializados, equipamentos automatizados de última geração, uma constante atualização científica e o foco no ser humano. Garantimos qualidade total dos serviços prestados todos os dias aos nossos clientes. Em Cantagalo, Cordeiro, Macuco, Bom Jardim e Nova Friburgo. Laboratório Rodolfo Albino, o seu laboratório de análises clínicas sempre perto de você. Qualidade de vida nunca é demais. Dr. Flávio Rangel oferece assistência especializada na área de ortopedia e traumatologia. Disfunções ortopédicas e traumas necessitam de tratamento especializado. Nosso novo consultório é qualificado para promover seu bem-estar físico. Oferecemos instalações modernas e total conforto para o paciente. Avenida Raul Veiga 86, Sala 606, Cordeiro. Dr. Flávio Rangel, sua saúde em mãos seguras. Barril Restaurante Bar, bombando Baixo Galo. A Italínia de Cordeiro está fazendo uma promoção de enlouquecer. Tá todo mundo louco. Eu sou normal. Na compra do seu projeto, descontos de até 50%. É isso mesmo, 50%. E se você já fez o orçamento do seu projeto, você entra na promoção, que é por tempo limitado. Italínia de Cordeiro, feliz da vida todos os dias. Estrada Cordeiro, Cantagalo, 1232, Jardim de Alá, Cordeiro, 2551-4411. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui, é grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Dividimos em até 4 vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro, Cantagalo.
Romavel Autopeças. As melhores ofertas para a saúde de sua família você só encontra na City Pharma. Em Cantagalo, oferecemos a maior variedade de medicamentos e produtos para o seu bem-estar. Somos também credenciados ao programa Farmácia Popular. Entregamos em domicílio pelo telefone 2555-4480. City Pharma, mais saúde para você. Voltando para o segundo bloco aqui do programa Quatro Paixões, estávamos conversando aqui no intervalo, uma maneira da gente conseguir uma interação maior com você que assiste, porque a gente sabe, a gente tem escutado de muitas pessoas, né? Eu queria até que a gente pudesse sempre estar mandando um abraço para esse pessoal que para a gente, para comentar do programa. Pô, hoje a Ana Paula Giron fez algumas sugestões muito válidas para melhorar o nosso programa. Rafael Gevu também falou comigo. O Badu está sempre comentando, o Tízia Carlos. Vocês também falaram de outras pessoas aí. Eu queria até que vocês mandassem um abraço para essas pessoal que está assistindo e só dizer que para o pessoal que nós estamos criando uma página no Facebook do programa Quatro Paixões para aumentar essa interatividade, para vocês fazerem as perguntas que vocês desejarem, mandar piada, mandar memes no Facebook, para que a gente possa estar interagindo com quem está assistindo a gente. Alguém tem algum abraço para mandar aí? Gostaria de mandar um abraço? Dudão, eu queria mandar um abraço para o Dr. Márcio Barenco, juiz de Cantagalo, e o Beto, secretário deles. Eles assistem a gente constantemente, são vascaínos, obviamente, que pessoas inteligentes nesse nível não poderiam torcer para outro time. Não, é verdade. Vou aproveitar a oportunidade de mandar um abraço para o Léo, do tabelião do cartório de Cantagalo. Apesar de botafoguense, é gente boa. E aí, Júlio? Eu vou mandar um abraço pro Luciano, cara, do banco, meu amigo, e Bombolê, que tá me cobrando esse abraço. Já eu esqueço, se vocês falarem agora, eu lembrei. A gente não pode deixar de lembrar dessa turma que ajuda a gente a dar sugestão, conversa, bate-papo, critica, elogio, e a gente agradece muito por isso, porque é isso que motiva a gente, né, a continuar fazendo nosso trabalho, a continuar se reunindo aqui toda segunda-feira para poder levar um pouco dessa descontração, né, da nossa opinião. E claro que a gente escuta todo mundo. Para arrematar então o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, o Cruzeiro dificilmente vai perder esse título. Eu vou cravar. Para mim o Cruzeiro é campeão brasileiro, principalmente se não perder do São Paulo. Aí vai ficar muito difícil. Eu até não sei se vocês viram essa reportagem que saiu no Lance, que teve um vidente na Copa que o cara acertou tudo. Tipo assim, ele falou que a final era sempre Alemanha e Argentina, falou que o Neymar não chegava no final da Copa, que o Brasil ia perder feio na semifinal. O cara acertou tudo. Chegou na reportagem do Lance, ele disse que o Corinthians vai ser campeão brasileiro, que o Cruzeiro vai ratear. Falou que citou outras coisas e falou que ia ter um grande que ia cair. E falou que esse grande era o Flamengo. Então, eu tô torcendo pro Cruzeiro ser campeão para essa teoria. Ou para acontecer por água do Petros, o Corinthians perdeu os 21 pontos. Não sei se vocês ouviram falar. É verdade. Acho que ele inverteu, o Flamengo vai ser campeão e o Corinthians é baixado. Não, porque pode ser. Às vezes eu acho impossível, Mas essa questão do Petros, você vê que olha como é que são as coisas e a gente tem que ficar atento. O Petros, quando sofreu aquela punição, eu não duvido nada de ser uma punição para tirar ele de campo, para abafar essa situação, dar uma trombada no juiz, para a gente suspender, ninguém fala. Acontece que o Corinthians entrou com um efeito suspensivo, só que o Petros não voltou a jogar. E uma semana depois que o Petros, permanecendo no banco, descobriram, parece que foi o Lance também que fez uma denúncia, que eu acho que o Chapecoense fez uma denúncia que o Petros estava irregular. Chapecoense e Criciúma. E que poderia perder 21 pontos. O que vocês ouviram falar sobre isso? E ser eliminado da Copa do Brasil ainda. E ser eliminado da Copa do Brasil. Os 21 pontos. Eu procurei ali, cara, não tem mais nada não. Não sei se eles estão abafando o caso ou se tá porque tá tendo outro julgamento. Da suspensão dos 180 dias, né? Porque ali, para falar para o telespectador, parece que o contrato do Petros foi assinado apenas no dia 2 de agosto desse ano com o Corinthians, só que ele foi lançado no boletim informativo da CBF no dia 1º,
ou seja, antes da existência do contrato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Então, o Corinthians deveria perder os pontos de todos os jogos que ele participou. Mas não tem culpa da CBF também? Como é que a CBF lança o nome do cara sem ter um contrato? Então, provavelmente o contrato foi datado com data posterior ao envio. Isso, e como no direito esportivo tem que ser datado à mão, então não sei o que aconteceu, mas houve um erro crasso do Corinthians. Porque dia 1º foi na sexta-feira, para ele poder jogar o final de semana. Bem, vamos torcer para que isso ocorra, até porque o Corinthians é o provável adversário do Flamengo nas semifinais, porque não vai perder do América, né? Não é o Fluminense. A gente sabe que nessa hora o Flamengo atropela, passa igual um carro por cima. Não está acostumado a esse negócio de ficar perdendo para time pequeno Copa do Brasil, eu não lembro. A gente tem telespectador corintiano aí, Jorge. Jorge. Deve estar. Olha, mas todas as vezes que eu falo do Corinthians, eu penso em Jorge e penso no Kleber, que é o gerente da Gamela, que é um corintiano chato. Eu lembro deles, mas um abraço para vocês também. Outro assunto polêmico aí, se você pegar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, quem vai decidir em casa o segundo jogo? No Flamengo, ano passado e esse ano, eu não sei quem sorteia esse mando de campo. E a bolinha caiu, você sabe disso, né? Rapaz. A bolinha caiu, eles tiveram que refazer o sorteio. Teve isso. Tem uma bolinha viciada, cara. A gente estava na Tem internet. coisa que é melhor a gente não ver para não dar mais raiva. A gente estava na internet, entendeu? aí o Hugo levantou a bandeira. Pô, o ABC tá chateado porque queria jogar primeiro em casa para arrecadar contra o Cruzeiro, vai jogar segunda, ou seja, vai tomar uma traulitada no primeiro jogo e não vai arrecadar no segundo. Aí eu falei assim, mas isso tem uma explicação. É porque o Flamengo tem que jogar a segunda em casa. Então, como o América de Natal tem que jogar a primeira, forçaram isso para o Flamengo jogar a segunda. Você acha que a Globo, a CBF vai fazer isso com a gente? Não vai, né, Eduardo? Isso vem confirmar o que a gente já estava falando aqui. O Flamengo e o Corinthians são beneficiados claramente pela CBF. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando você vê campeão. Pênalti para cá, pênalti para lá. Como é que segura? Outra questão também que eu queria puxar um assunto com vocês aqui, era para falar semana passada, eu esqueci. Outra coisa que eu acho que são beneficiadas, eu estava vendo das cotas de televisão. Está previsto para 2015 170 milhões para o Flamengo, 170 para o Corinthians. Eu não lembro São todos. Paulo e Palmeiras vão para 100. Botafogo 70 milhões, são 100 milhões de diferença. O que vocês acham? Você não acha que podia ser dividido igualmente, cara? Eu acho que não. Eu acho assim, tinha que ser o bolo da TV aberta dividido igual. E da TV fechada, sim. Aí você pegar e fazer vendas, né? uma equalização. Pelo menos para os 13 times maiores aí, assim. igualmente. Mas aí que tá. Aí você tem que reclamar com o seu presidente. Porque foi seu presidente um dos atores que acabaram com o Clube dos 13. Aí, ou seja, o Clube dos 13 era um dos agentes que dava uma equilibrada nisso. Vocês derrubaram o Clube dos 13, agora você não pode reclamar, Júlio. Eu tenho uma opinião que eu mantenho ela. Eu acho que futebol brasileiro não é um esporte como outro qualquer. É mais do que um esporte. Eu acho que o Estado tinha que intervir mais nas regras do futebol, principalmente fora de campo. Eu acho que o Brasil passa por esse momento. Precisa passar por esse momento, melhor dizendo. Dar uma reformulada e o Estado intervir mais com leis federais. E não deixar o bel prazer da Globo ou de qualquer outro interessado privado. Sabe por quê, Duda? Você deixaria de ver um jogo do Flamengo na Globo porque as cotas vão ser divididas igualmente? Não, jamais. Eu acho que a torcida do Flamengo ia até gostar para não ter mais um motivo de falar que o Flamengo é beneficiado. Mas até porque eu estava vendo uma reportagem que diz que a Globo anda insatisfeita e até cogita a possibilidade de não botar uma grade tão extensa de futebol, porque está caindo muito. E por que está caindo muito? Porque antigamente passava quando não tinha tanto acesso ao pay-per-view, quando passava o jogo do Fluminense na Globo, você tinha menos opções, você não tinha tanto acesso a assistir. Acabava assistindo o jogo do Fluminense para saber o resultado. Exatamente, você acompanhava porque era o jogo que passava naquele horário. Então, assim, hoje, como tem a opção do pay-per-view muito mais espalhada, a audiência está diminuindo muito. Cara, eu acho uma diferença muito grande nessa questão da audiência aí. Fui ver o jogo quarta-feira na casa da minha namorada lá.
Aí botei na Globo, achando que ia passar o Botafogo, não procurei saber, porque o Flamengo jogou fora o primeiro jogo, passou o Flamengo. O Botafogo ia jogar no Ceará e o Flamengo em casa. Não passou o Botafogo, passou o Flamengo em casa, na Globo. Passou, é mesmo? Os 2 jogos, fora e em casa. O Botafogo não passou. Botei na ESPN, Flamengo. Botei na Fox, Flamengo. Eu tive que. TV a cabo, eu tive que vir ver na Sky. O único lugar que estava passando Flamengo e Curitiba. Flamengo e Curitiba, você está falando? Flamengo e Curitiba, quarta-feira agora do Brasil. O único lugar que eu passou vi na Globo. foi na Fox. Passou na Globo. O Globo passou também. Foi. Então, essa questão que o Júlio está falando dos valores pagos pela TV aos clubes, eu acho que devíamos seguir o calendário inglês, o cronograma inglês, o cronograma alemão, que divide uma parcela igualmente para todos os clubes da principal divisão. Metade é rateada de igual para igual e a outra metade é de acordo com alguns critérios. Eu não vejo E lógica. a diferença fica na venda de camisa, no patrocínio que vai Sócio atingir. torcedor. E isso valorizaria mais a camisa. Eu acho que o clube teria que arrecadar mais com o Acho que patrocínio. você igualar tudo agora seria uma covardia até para os times grandes que possuem contratos e tudo mais. Mas eu acho que a coisa poderia ir igualando, né? Ir igualando com o tempo, não Não expandindo, né? Não 100%, porque aí também é impossível até pelo tamanho das torcidas, mas teria que diminuir essa diferença. Mas não, pelo contrário, a diferença está aumentando. Só complementando aqui, acredito, corrija se eu estiver errado, que o campeonato alemão são 50% igual para todos os clubes, 25% do maior para o menor em relação à quantidade de torcida, quem tem mais torcida ganha mais, quem tem menos ganha menos, desses 25%, e os outros 25% são do desempenho do campeonato anterior, ou seja... Uma média. Legal. Isso, quem foi em primeiro lugar ganha mais. Bem honesto, né? Não, isso é o justo. Porque se você fizer, você às vezes é um time pequeno... Fez uma boa campanha, e você vai ganhar um pouco mais. E você tem que ter dinheiro para investir, sabe por quê? Porque o futebol, a qualidade do futebol... Muitas vezes o grande é grande porque ele consegue ir no pequeno e colher os melhores jogadores. E se o pequeno tem condição de formar bons jogadores, o futebol como um todo melhora. Agora, se o pequeno está quebrado e não consegue se articular para poder montar bons times, né, é a situação do futebol brasileiro que você vê, né? Eu só lembrei disso, Duda, porque eu não consigo ver um motivo para ser tanta diferença assim. Porque está sendo beneficiado não é a torcida. Porque a audiência da Globo, não. Se você dividir igual as cotas, não vai diminuir a audiência. Nenhum torcedor do Flamengo vai deixar de ver o jogo do Flamengo. Foi estratégia, exatamente isso é reflexo do que aconteceu com a quebra do Clube dos 13. André Sanches, que se ele pudesse, ele botava o Corinthians como o maior beneficiado. A seleção brasileira. Mas como ele não consegue, ele a desculpa é a torcida. Ele carregou a lesma da Patrícia Morim. Foi na dele. Agora, o resto, isso foi estratégia do André Sanches. E todo o futebol brasileiro, como está mais ou menos configurado, não à toa que ele foi mandado embora da CBF, porque a direção da CBF viu que ele estava... É a partir do ano que vem que as cotas passam a ser definidas pela Globo, né? Não pela CBF, né? Não é isso? É a partir do ano que vem? Não sei também, mas eu vi a previsão para ano que vem, foi essa que eu falei. O que fica mais perigoso ainda, né? A diferença é essa. Porque qualquer regra, pelo Estatuto do Torcedor, qualquer regra que modifique o campeonato, isso vale também para fora de campo, só tem validade 2 anos após. E a Globo, a CBF acabou com... ela não recebe mais as cotas direto da Globo. A Globo vai dar uma cota para a CBF e as outras cotas ela está negociando diretamente com cada clube. Foi exatamente isso que isso só tem validade. Isso foi firmado lá em 2013 ou 2012. Vai começar a entrar em vigor vai entrar em vigor ano que vem. Por isso que está tendo essa diferença. E isso acaba prejudicando o espetáculo. Um absurdo, cara. Porque aí você tem dois super times que daqui 10 anos vão ter muito dinheiro e os outros times vão ficando sendo coadjuvantes, como acontece no Campeonato Espanhol. Rapidinho. Mas coadjuvantes vocês sempre foram, né? Eu acho que aqui, o time que ganhou mais Campeonato Brasileiro nos últimos anos, eu acho que é o Fluminense. Verdade. Eu tô me segurando, assim, diante dessa explanação toda. Eu vou ser honestamente, eu acho injusto. Mas que não tenha dúvida que o Flamengo é o maior beneficiado com essa história toda. Eu realmente fico assim, preocupado, porque, por exemplo, igual o Campeonato Carioca. Eu não comemoro mais Campeonato Carioca, eu me recuso, porque, dos últimos 10, se não me engano, o Flamengo ganhou 6, chegou mais 3 finais. Eu acho que você tem que ficar preocupado por outro motivo também. Corinthians e São Paulo sabem usar dinheiro.
Flamengo não sabe. Vai ser um mico eterno, né? Por enquanto. Isso daí a gente tem que transformar, né? Nem me fala, não lembra de Carioca não, Dodô, que eu vou voltar no assunto do árbitro de novo, aquele pênalti em Dodô, foi gol legal, Botafogo campeão, expulsou ainda Dodô, pelo amor de Deus. Do goleiro era Felipe, né? O Bruno. Bruno. Meu Deus. Aqui, para finalizar, tem seleção brasileira. Alguém quer falar alguma coisa sobre seleção brasileira? Eu vi o jogo. Gravei e assisti de madrugada depois. Eu vi. Doente. Você fez isso? Não, eu vi só por causa do Jefferson, cara. Que se não tivesse jogador do Botafogo, eu não ia ver. Outro doente também. Eu não vi e acho que eu não vou ver, sei lá, enquanto o Dunga estiver lá com essa filosofia. Eu tava vendo o MMA, tava tendo UFC no mesmo horário, eu acabei preferindo. Só que nessas passadas de canal, no intervalo da programação, eu acabei vendo o gol do Brasil. Neymar bateu bem a falta, mas não foi falta, né? Não foi falta. E foi um golaço. E amanhã tem Brasil de novo, 10 horas. Contra? Equador. E antes tem Vasco e Luverdense, 7h30. Que jogo. Estreia de Joel. Tem que... Melhorou. Essa eu vou assistir. Em São Januário. Eu tenho que ver a prancheta. Eu tô com saudade da prancheta. Então eu vou deixar pra fazer tudo que eu tenho que fazer à noite no jogo do Brasil. Eu vou primeiro assistir o jogo do Vasco. E aí eu vou tomar banho, me arrumar. Enquanto o jogo do Brasil tiver... Lá pelo segundo tempo. Os próximos desafios do Flamengo são Goiás fora, Corinthians em casa, Palmeiras fora e Fluminense. Eu estou bastante preocupado com essa sequência do Flamengo. Tá com medo já? Eu tô preocupado, porque assim, o Flamengo não merecia ter perdido do Grêmio. Mas existe uma linha muito fina, cara, sabe? Entre o Flamengo estar se recuperando e voltar para um caos. Tá com medo do efeito Cinderela ter acabado. Por aí. E eu tenho realmente medo do encanto de se quebrar mesmo. E futebol, eu interpreto da seguinte maneira. As coisas estão andando tão bem pro Flamengo, e eu acho que isso é fruto de um trabalho bem feito que a diretoria vem realizando, que me deixou com medo. Eu achei que o Flamengo ia cair. E que agora parece que está se ajeitando, que o gol do Grêmio é aquele gol para colocar o pezinho de todo o rubro-negro no chão, da diretoria, do time, e voltar a jogar com seriedade contra o Goiás, tentar um empate lá. Se empatar com o Corinthians está bom também. Se empatar com o Palmeiras está bom. E Fluminense a gente já conhece. Eles vão perder, obviamente. Freguês, não tem jeito. Fluminense é um problema. Mas eu sei que desse grupo de 4 jogos, o Vanderlei distribuiu em bloco. Desse grupo de 4 jogos, se o Flamengo fizer aí 5 pontos, até os 6 pontos que tá dentro do planejamento, eu já estou satisfeito. Então, só comentar aqui, o Vanderlei teve no Fluminense no ano passado. E teve também uma sequência boa no mês de setembro. Eu acho que a gente ficou o mês de setembro todo sem perder. Depois foi uma agonia. Mas o Fluminense perdeu um monte de jogador. A gente teve machucou muito, teve que lançar muito garoto. Não, eu só tô querendo comparar. Porque o trabalho do Vanderlei foi muito bom no começo mesmo. Então, exatamente. E depois, não sei se desgastou com o elenco. Eu acho que sim. Não, se desgastou com o elenco, a figura do Vanderlei. E o elenco do Fluminense não queria nada também, né? Não. O elenco não queria nada no passado também, né? Tava complicado. E você, o Júlio, tem alguma coisa que você gostaria de... O Botafogo pega agora, quarta-feira, o São Paulo em casa. Eu acho que tem que ganhar, porque está muito próximo ali do Z4. Carlos Alberto sumiu. Carlos Alberto está machucado ainda. Eu disse aqui, né? Marcelo Matos não volta. Eu estava empolgado com ele. Você lembra disso? Mas até que o Catito Ramírez está jogando bem. Mas o Marcelo Matos faz falta. Marcelo Matos eu acho que faz muita falta. Tá machucado mas já tá chegando uma idade mais avançada, né? Porque eu gosto do Marcelo Matos. Sempre achei um jogador Osasco. Marca muito, então ele ajuda bastante o Botafogo ali. E Botafogo joga com o São Paulo, então, né? Quarta-feira. Eu acho que dá pro Botafogo ganhar em casa, sim. A torcida eu acho que vai comparecer. O Copa do Brasil, só dia 1º de outubro, né? E no domingo, acho que é domingo, o Botafogo pega o Inter no Beira-Rio. É difícil o Inter. Mas o Inter gosta de perder do Botafogo em casa. E perder em casa agora. Eu lembro dos... Perderam o Figueirense. Se perder, a Abel cai, hein? Porque, a torcida já pediu a cabeça dele. Tem um elenco não dá que era pra estar fazendo um trabalho melhor, né? E não é o primeiro vacilo que o Inter dá em casa aí. Nos últimos 4 jogos aí, ele perdeu para outro time. E o Inter sempre, quando vinha ganhando de 1-0, sofrido, chorado.
É aquele jeito Abel Braga de futebol. Braga, né? É verdade. E aqui, só dar um recado que eu esqueci aqui. O Fluminense joga com o Figueirense na quarta-feira, no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. E sábado a gente pega o Palmeiras no Maracanã. Eu acho que tem tudo para 6 pontos. Se bem que o Figueirense surpreendeu o Inter. Não, e o Figueirense, eu acho que das últimas 6 partidas venceu 4 e empatou 2, né? Então, mas se a gente quer chegar em algum lugar, a gente não pode pensar em nada que não a vitória nesses casos. É um time difícil. Eu acho, sinceramente, que o Fluminense acho que vai ser um jogão. Bom trabalho do Argel, né? Argel Fux. Mas, por exemplo, é o que eu falo, Argel Fux. Pô, alguém gostaria de Argel Fux como treinador? Não. De princípio, não. Talvez de repente ele parar no Atlético Paranaense, depois treinar um Curitiba, vai subindo de escala, mas é igual o Ney Franco, cara. Mas está chamando atenção esse ano, né? Vamos ver. O Ney Franco, ele era um bom treinador. Quando ele era um cara humilde, ele sabia reconhecer essa humildade dele. As imitações. Agora ele tá se achando o Vanderlei Luxemburgo, o Muricy Ramalho. Olha, eu vou falar honestamente. Posso fechar o programa falando de Ney Franco? Eu falei bastante hoje, mas eu só gostaria de ter essa última. O Ney Franco, falamos do Vasco, não falamos? Que vai fechar com o Luverdense na terça-feira. O Ney Franco é o tipo do cara, na minha opinião, que quando ele vai fazer um trabalho num time grande como Vitória, Flamengo, ele deve pensar assim. Ele deve ser o cara que deve reter menos responsabilidade, porque ele deve olhar e falar assim: rapaz, como é que eu posso ter chegado aonde eu cheguei sendo tão ruim como eu sou? Porque cismaram que Ney Franco, eu sempre achei ele horroroso, desde 2007 que eu chamo ele de Ney Fraco. E eu vou te falar, quando trouxeram ele, eu falei, quem sabe, o cara treinou o São Paulo, o cara treinou o time, deve ter melhorado, deve ter aprimorado. Nunca gostei, não, Hugo, nunca gostei. Fraco demais. Ele deve olhar e falar assim, rapaz, eu já fui longe demais nessa profissão. Rapaz, volta pro Ipatinga, né? Não, que vier é lucro, é muito fraco. Vai cair no Vitória, não vai demorar muito. Vitória na zona de rebaixamento, vai cair. Deve nem durar muito tempo, não. Ele disse que o grupo tá fechado, né? Bem, galera... A gente agradece a atenção de quem nos assistiu. Segunda-feira que vem voltamos novamente com mais um 4 Paixões.